5 ervas naturais incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Preste atenção aqui, porque se você tiver inchaço nas pernas, formigamento nos pés, varizes, pés gelados, essa informação é para você, porque milhões de pessoas, não apenas aqui no Brasil, como no mundo inteiro, sofrem com problemas de circulação. E hoje eu vou te mostrar 5 ervas naturais poderosas que você encontra facilmente perto da sua casa, que vão ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo, diminuir o inchaço e fortalecer os seus vasos sanguíneos. Mas atenção, não se trata de uma solução mágica, ok? E sim de mudanças de hábitos, e sim a inclusão de comportamentos no seu dia a dia que vão fazer toda a diferença na sua saúde. Aqui quem fala é o doutor João Migovski, médico. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conta no chat, me conta nos comentários. Você tem má circulação? O que você sente? De que parte do mundo você me assiste? Escreve aí, porque esse é o momento onde nós podemos nos conhecer melhor. E indo direto ao nosso assunto, por que a má circulação acontece? Porque os seus hábitos não são bons, porque você deixou o tempo passar e deixou as doenças irem se desenvolvendo. Então vamos lá, o que causa esse problema? Sedentarismo, alimentação ruim, alto consumo de carboidratos refinados, de gorduras ruins, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo isso contribui sim para você desenvolver a má circulação. Mas a boa notícia é que algumas ervas e também os seus hábitos podem ser grandes aliados para melhorar a sua circulação sanguínea, pessoal. Lembrando, não é uma erva natural mágica. Não adianta você consumir diariamente essas ervas e não cuidar da sua saúde e continuar se alimentando mal, continuar dormindo mal, continuar bebendo, continuar fumando, continuar sem fazer atividade física. Então, essas ervas ajudam sim, mas elas precisam estar associadas a um estilo de vida saudável. Por isso, pessoal, que eu sempre recomendo que vocês leiam o meu livro, O Código da Longevidade, ok? Vou falar daqui a pouco mais sobre ele. Vamos lá. 5 ervas poderosas para turbinar a sua circulação. Já vai deixando o seu like também, já vai compartilhando esse vídeo, beleza? Que a nossa primeira erva é o alecrim. O alecrim, ele estimula a circulação e contribui para melhorar o fluxo sanguíneo, diminuindo o inchaço das pernas e dos pés. Por ter ação antioxidante, ele também vai contribuir para fortalecer as veias e as artérias. Por quê? Os nossos problemas de saúde, eles são causados, na maior parte das vezes, por inflamação e estresse oxidativo, incluindo a má circulação. Se nós combatemos esses dois fatores, automaticamente também estaremos combatendo a má circulação. O alecrim pode ser consumido como chá, na forma de tempero, ou até mesmo com um óleo para massagear as suas pernas. Como que a gente vai fazer o chá de alecrim? Muito fácil. Uma colher de chá de folha de alecrim, pode ser a folha seca, 250 ml de água quente e vai deixar em infusão por 10 minutos, coar e beber ainda morno. Muito simples para fazer o seu chá de alecrim, que também vai contribuir para controlar a sua pressão arterial, que vai contribuir também para controlar melhor a sua glicemia, os níveis de açúcar no seu sangue, ou seja, o chá de alecrim é o nosso grande primeiro aliado. Pessoal, deixa o like, ok? Para a gente fazer com que essa mensagem alcance pessoas que não têm acesso a médicos, hospitais, planos de saúde e que só têm acesso à informação. Então essa informação aqui, sim, pode salvar vidas e sim, pode levar saúde para muita gente. Nossa segunda erva, e é uma erva que é polêmica quando a gente fala principalmente de pressão alta, de hipertensão, porque muita gente acha que se tiver pressão alta não pode consumir este alimento, que é o gengibre, mas na verdade se engana. O gengibre, ele, pelo contrário, ele ajuda no tratamento da pressão alta, por ser um
vasodilatador natural. Então imagina, a pressão arterial nada mais é do que a força exercida pelo sangue na parede das artérias, ok? Então, quanto mais intensa essa força, maior é a sua pressão arterial. Pensa comigo, se a sua artéria estiver muito comprimida, essa força vai ser maior. Agora, se ela estiver dilatada, se ela estiver relaxada, essa força exercida pelo sangue em sua parede vai ser menor. E por isso vai contribuir para o tratamento e para o controle da hipertensão arterial. Por ter ação anticoagulante, o gengibre também pode contribuir para a prevenção de trombose e das varizes. Tem propriedades anti-inflamatórias, reduzindo o inchaço, e estimula o metabolismo para melhorar a circulação. Você pode consumir o gengibre na forma de chá, pode temperar o seu alimento com o gengibre, pode fazer um suco e colocar o gengibre, raspar um pouquinho e colocar com a salada. Se você quiser fazer um chá de gengibre com mel e limão, também é interessante, também vai aumentar os benefícios para a sua saúde e para a sua circulação. Terceira erva. Essa aqui é uma erva milenar, consumida há muitos anos, principalmente pelos pessoal do Oriente, que é o chá verde. A planta, né, a Camellia sinensis. O pessoal sempre pergunta, qual é o chá verde, doutor? Pessoal, se você for na loja aí, próxima da sua casa, algum armazém, e pedir o chá verde, o pessoal vai saber qual é o chá verde, tá? É um chá específico, ok? Então, esse chá verde, fruto derivado da planta Camellia sinensis, é rico em polifenóis e antioxidantes, que contribuem para evitar o endurecimento das artérias, uma das causas aí, um dos fatores que contribuem para a má circulação. Além disso, o chá verde também ajuda a reduzir o colesterol, e a gente sabe que um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento da má circulação é justamente a aterosclerose, que é o acúmulo de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas artérias, que reduzem o espaço para o sangue passar, para o sangue fluir, e aumentam o risco principalmente de infartos e de derrames. Então, ajudando a reduzir o colesterol, o chá verde também vai contribuir para evitar a obstrução dos vasos sanguíneos. E ele também estimula a circulação sanguínea, evitando o formigamento das extremidades, e pode ser consumido diariamente. Só evite tomar à noite, porque ele contém uma certa quantidade de cafeína, o que pode atrapalhar o seu sono. Para fazer o chá verde, muito simples também, uma colher de sopa de chá verde, 250 ml de água quente, não ferva para não amargar o chá, e deixa ali de infusão em infusão por 5 a 10 minutos, coa e beba. Doutor, pode ser aquele chá verde que vende pronto no mercado, que tem sabor? Olha, o problema desse chá verde é que ele tem outros ingredientes que muitas vezes vão trazer prejuízos para a sua saúde. Adoçantes artificiais que não são interessantes de serem consumidos diariamente. Por isso tem que tomar cuidado. Quarto chá. Esse aqui eu quero que você adivinhe. Por quê? Nós já falamos sobre ele outro dia, que é um chá que ajuda muito a baixar a pressão, porque ele tem uma ação diurética, ele estimula a produção de urina, ele também tem efeitos vasodilatadores, e tudo isso vai contribuir para o controle da pressão arterial. E a gente viu que a pressão alta é um dos principais fatores de risco para a má circulação. Por isso esse chá, que tem uma cor bastante vibrante, tenta adivinhar aí que chá é esse? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Esse chá, ação diurética, ação vasodilatadora, vai contribuir para eliminar o excesso de líquidos retidos no seu corpo. Pode ser tomado na forma de chá ou adicionado a sucos. Pessoal, esse chá é o chá de hibisco, tá bom? Se escreve Hibisco, hibisco. Muito fácil de você encontrar também. A forma de fazer é a mesma dos outros. E o nosso último chá, que não é porque está em último que ele é menos importante, ele sim pode também ser um grande aliado para a sua circulação, é o chá de cavalinha, um diurético natural que ajuda a reduzir o inchaço, melhora a circulação, porque tem silício.
um mineral que fortalece as paredes dos vasos sanguíneos e ajuda a reduzir a retenção de líquidos. A receita também é a mesma, uma colher de sopa, 250 ml de água quente, deixar em infusão por 10 minutos. Pessoal, como incorporar esses chás no dia a dia? Faça o chá e beba durante o dia. Use essas ervas, o alecrim, o gengibre, como tempero nos seus alimentos, nos sucos, nas sopas. Massageie suas pernas com óleo de alecrim, que pode ajudar também. A gente tem estudo falando, inclusive, sobre massagear com vinagre de maçã as pernas, também pode ajudar a ativar a circulação e aliviar a dor. Agora eu quero saber de vocês se vocês querem um bônus aqui, né? De outra coisa, de outro hábito que vocês podem inserir no dia a dia de vocês, tá? Que é principalmente a atividade física, pessoal. Atividade física é essencial para que você tenha uma circulação saudável, ok? Então, caminhe pelo menos 15 minutos por dia. Eu sei que depois de certa idade, depois que se aposenta, muitas vezes fica um grande tempo em casa, sentado, vendo TV, assistindo YouTube, no WhatsApp, e acaba deixando de fazer atividade física, que é fundamental, indispensável para uma vida saudável, ok? Então, caminhe, faça musculação, faça exercícios com o peso do seu próprio corpo, tá bom? Que isso vai ser essencial para a melhora do seu quadro clínico. Sem mudança de hábitos, você não vai melhorar, ok? Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, se você achar que apenas tomar o remédio é o suficiente, você vai acabar se estrepando, ok? Porque o remédio, ele ajuda, ele é fundamental em alguns casos, ele é necessário em alguns casos, sim, claro, não estou negando isso, mas, além dele, você também precisa fazer atividade física, você precisa comer bem, dormir bem, evitar beber, evitar fumar, saber como gerenciar o seu estresse, tudo isso é fundamental para a sua saúde. Por isso que eu falo sempre do meu livro, Código da Longevidade, ok? Que aqui você vai ter 101 hábitos para passar dos 101 anos, hábitos esses que vão contribuir para prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Pressão alta, diabetes, infarto, derrame, câncer, tudo isso vai ser prevenido, tratado e ou revertido com os ensinamentos do livro. Para adquirir é muito simples, basta clicar aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Você vai ver a versão física, apenas R$ 79,90, com frete grátis para todo o Brasil, e também a versão digital, R$ 39,90, ok? Ambos têm a garantia incondicional de satisfação. Se você comprar o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Aí você também vai ver o link do meu outro livro, Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar veias e artérias. Nesse livro eu te mostro os 50 alimentos e também 50 receitas práticas, fáceis, saudáveis e, obviamente, deliciosas para você incluir no seu dia a dia esses alimentos que também serão grandes aliados da sua circulação. Pessoal, esses chás, essas ervas ajudam? Sim, mas elas não fazem milagre. Por isso, você precisa ter um estilo de vida saudável e eu te ensino como fazer isso no meu livro. Então clica aí, link na descrição, link nos comentários fixados. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde falamos sobre 5 ervas naturais para tratar, para combater a má circulação? Vamos ver quem está com a gente hoje enquanto você deixa a nota. Um abraço para Lene Neves, de Cuiabá, Orides Paiva, de Londrina, Vanderleia Moutinho, Lúcia Helena Coelho, de Maricá, Antônia Gouveia, de Garça, Maria Trevisan e Albert Duque, Marta Maria, do Recife, Zilda Aparecida, Paulo Borges, de Curitiba, Graça Alves Brito, Cristina Ferreira e Johnny Rabaioli, de Porto Alegre, Helenita da Costa, do Espírito Santo, Jacio Maria Souza, de Salvador, Gilda Freitas, de Encruzilhada do Sul, Marilene Dias Martins,
Abraço para Maria Auxiliadora Silva, do Rio de Janeiro. Abraço também para o João VR, Elian Moreira, Tereza Rodrigues, Felipe Alves da Silva, Gabrielzinho, na verdade a Vera Lúcia. Abraço também para o José Cleiton, Jerônimo Venâncio. Quem mais? Salete Marques, Saldanha, Nilde Santos, de Taboão da Serra, falando aqui que sente dor no antebraço esquerdo com câimbras à noite. Quando deito, queimação nos pés, parece que está com queimadura. Será má circulação? Pode ser, Nilde, mas tem que investigar, né? Tem que entender o que está acontecendo. Abraço para Eva. Quem mais está com a gente aqui? Elza Correia, Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, na Bahia. Pedro Carlos, Salete Flores, Gilda Freitas. A Elian perguntando se pode misturar o chá. Pode sim, Elian. Poder pode, tá? Mas eu acho que é melhor fazer um de cada vez. É melhor você variar, né? Então, um dia toma o de gengibre, outro dia o de hibisco, outro dia o de alecrim e vai alternando entre eles. Eu acho mais interessante fazer assim do que misturar tudo junto de uma vez, tá bom? Abraço aí para Kátia Silva da Rocha, Antônia Gouveia. Pessoal, é isso, hein? Leiam o meu livro, Código da Longevidade. No link da descrição, no link fixado nos comentários, tem várias coisas para vocês. Tem presente, tem degustação grátis do nosso serviço de telemedicina. Você também pode ler uma primeira parte, né, os 2 primeiros capítulos do livro de graça, tá? Eu dou para todo mundo que quiser os primeiros capítulos do livro de graça. O link também tá na descrição, tá bom? Abraço aí para a Aurivane e para minha amiga Maria Tereza Eckstein, aqui do Rio de Janeiro. Pessoal, essa live aqui já foi, mas continua comigo e assista essa live aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação, e essa aqui, onde eu falo de sucos, que também vão te ajudar nessa missão. Até daqui a pouco!